Deus tem falado comigo muito sobre essa questão da primazia de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. O que é mais importante para um pássaro ou para um avião? A asa direita ou a asa esquerda? O que é mais importante? As duas? O que é mais importante para nós, queridos? A oração ou a leitura da palavra? As duas coisas, correto? Falamos muito sobre a plenitude de Cristo, e Deus tem falado conosco sobre essa questão da plenitude de Cristo. Nós jamais vamos alcançar a plenitude de Cristo se nós não nos enchermos da palavra do Senhor. Nós não vamos jamais alcançar, nós não vamos alcançar a plenitude de Cristo se nós não orarmos, se não tivermos uma vida de oração. Uma mente de oração, aquela oração que a gente faz no quarto, a oração que nós fazemos quando nós estamos com os irmãos, e uma mente de oração. Jamais vamos alcançar a plenitude de Cristo se nós não nos enchermos da palavra do Senhor e nós não dermos a primazia ao Senhor, jamais haverá a plenitude de Cristo. E Deus tem nos falado sobre a plenitude de Cristo. Quantas vezes os irmãos vêm aqui e falam, o William vive falando sobre Cristo vivendo em nós. E como é que eu vou manifestar e buscar a plenitude de Cristo? Dando a primazia. Eu preciso dar a primazia. Eu tenho dado a primazia? Em prática, eu tenho dado a primazia ao Senhor? Eu tenho... Na minha semana de atividades, seja nos estudos, seja no trabalho, nas minhas obrigações, nas minhas responsabilidades, eu tenho entendido que a primazia é Cristo em minha vida? Eu tenho priorizado estar com os irmãos? A outra coisa, queridos, que faz com que a plenitude de Cristo seja concreta em nossas vidas é a prática do Evangelho. Não adianta sermos somente meros ouvintes, nós ouvimos aquilo que o Senhor tem falado com a igreja, seja aqui, seja nas reuniões, seja nos grupos, seja no tempo de discipulado, mas eu não coloco em prática essas coisas. Então, a plenitude de Cristo depende dessas três coisas, porque a pregação, o jejum, que vai ser a vida comum, depende da prática do Evangelho, isso vai acontecer naturalmente. Então, se eu não der a primazia de entender de que eu devo ser um homem de oração, e de que eu devo ser um homem que me encho da palavra do Senhor, jamais vou ter a plenitude de Cristo. O Senhor vai se manifestar em cada um de nós, queridos, quando nós entendemos e tivermos a revelação de que eu tenho que vir para uma reunião como essa, com uma bagagem, uma palavra do Senhor, com experiências durante a semana, da comunhão dos santos, naturalmente, que acontece nos tempos. Se eu não entender de que a nossa vida, ela depende, da vida do cristão, ela depende de uma vida diária com o Senhor, jamais nós vamos ter a plenitude de Cristo. Que o Senhor fale em nossos corações, queridos, sobre a importância da oração, a importância de se encher da palavra e de praticar esse Evangelho. Aí sim, nós teremos a plenitude de Cristo. Isto é a plenitude de Cristo, queridos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, não é buscar os melhores dons. Os dons, lá em Coríntios capítulo 12, fala que é o Espírito que vai distribuir à igreja, segundo a sua vontade. Você pode até buscar os dons, mas é o Espírito que dá, é o Senhor que distribui. Isso não é buscar a plenitude de Cristo. Buscar a plenitude de Cristo não é buscar a manifestação de poder. Eu preciso manifestar poder, milagres, prodígios. Isso não é buscar a plenitude de Cristo. Isso daí, queridos, a manifestação de poder, ela é consequência de uma vida no Senhor. A plenitude de Cristo está em se encher da sua palavra, em orar e praticar o que nós ouvimos. Amém? Irmãos, falando sobre Jesus, porque Ele é a causa de nós estarmos aqui. Os cânticos,
aquilo que nós fazemos durante a semana como discípulos do Senhor, o desejo do nosso coração em buscar o Senhor e contemplar cada vez mais a glória de Deus na face de Cristo. Lembrei de alguns textos, Colossenses 2:3, que fala que em Cristo está oculto todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E Gálatas 3:27 também, quando fala todos quantos que foram revestidos de Cristo, né? Batizados em Cristo, de Cristo foi revestido. E quando Jesus esteve com os discípulos, é interessante em João 14:17, que Jesus fala do Espírito Santo de uma forma que eu passei a meditar nesse ponto, e Jesus fala assim, que o Espírito que está entre vós estará em vós, o Espírito que está convosco estará em vós. Irmãos, a maravilha, eu fico, apesar de ainda conhecer Cristo tão pouco, mas o pouco que o Espírito tem me revelado tem enchido o meu coração de alegria. E o desejo, irmãos, de conhecê-lo e ser parecido com Ele. Porque quando Jesus morreu, ressuscitou, Ele permaneceu, subiu, mas permaneceu na igreja por meio do Espírito. O Espírito de Deus, Ele habita em cada um de nós, então o Espírito de Deus vive em nós, então Cristo vive em nós. Colossenses 1:27 fala que a esperança, o mistério é Cristo, e a única esperança é Cristo em nós, a esperança da glória. Quando Paulo fala em Gálatas que Cristo foi revelado, ele não fala que Cristo foi revelado para nós, mas Cristo foi revelado em nós. Esse Cristo que habita dentro de nós. Então, irmãos, Efésios 5:1 fala assim, portanto, sedes imitadores de Deus como filhos amados. E como que eu vou imitar? Eu tenho que conhecer, eu tenho que me relacionar, eu tenho que ter intimidade para que eu possa conhecer e para que eu possa imitar. Jesus também fala em Mateus 11, muito conhecida essa passagem sobre os cansados e sobrecarregados, né? Mas Jesus, numa parte ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então eu tenho que aprender com Jesus. Jesus vive em mim, eu me alimento, Jesus é o pão da vida, quem se alimentar de mim, por mim viverá. Irmãos, vocês sabem que uma pessoa que morre por inanição, por falta de alimento, é interessante, porque quando você passa muito tempo sem comer, você vai enfraquecendo o sentido, e você vai morrendo aos poucos. Você começa a perder a sensibilidade auditiva, você começa a perder a visão, fica turva, né? O tato, tudo começa a se definhar. Aí você vem a óbito, por inanição, falta de alimento. Quando você não se alimenta de Cristo, o processo pode ser o mesmo, irmãos. O homem interior que não é nutrido pelo Espírito, pela palavra, ele começa a perder a sensibilidade auditiva, ele não passa a não enxergar corretamente, ele passa a não ter a sensibilidade no tato, ele vai defiando e morrendo aos poucos. Então, a morte espiritual, irmãos, não é uma explosão, isso é gradativo, isso vai acontecendo gradativamente. Então, quando Jesus diz assim, tomai sobre vós o meu jugo, os irmãos, aqui, assim como eu, são nordestinos, conhecem muito bem um carro de boi, né? Junta de boi. Então, eles colocam 2 bois para puxar o carro. E em cima desses bois, o que eles colocam para que eles andem unidos? Irmãos, é canga, mas se você for ver no dicionário, a palavra jugo significa canga também. Isso é submissão. Como que eu vou aprender com Cristo se eu não ando unido com Ele? Como que eu vou aprender a ser parecido com Ele se eu não estou junto com Ele? A convivência, meu irmão, tem um poder tremendo. A hora que está ficando bom, o Edivaldo vai sentar? Amém, Edivaldo. Palavra de Deus. Queridos, abram a Escritura ou liguem a Bíblia, como for melhor para vocês aí, em Efésios capítulo 1.
Senhor querido, obrigado por aquilo que já nos tem falado, Senhor. Obrigado por essa verdade eterna da presença de Jesus em nós por meio do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos prometeu que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, e o Senhor cumpriu tua promessa. Ele está em nós. Por meio dele podemos te conhecer. Como o Edivaldo acabou de dizer, Senhor, o que sabemos do Senhor, o pouco que sabemos do Senhor, só sabemos porque o Espírito Santo nos revelou. O que conhecemos de Jesus é aquilo que o Espírito Santo tem nos dado. Muito obrigado por esse bendito Espírito do Senhor. Enquanto, Senhor, seguimos meditando na Tua Palavra, continua, Senhor, porque só assim poderemos compreender, continua nos falando por meio do Teu Espírito. O Senhor disse que Ele nos ensinaria todas as coisas, nos faria lembrar o que Jesus disse e Te glorificaria. Ó Deus, faz isso entre nós novamente, continua fazendo isso entre nós aqui hoje, Senhor. No nome de Jesus. Efésios capítulo 1, eu vou ler com vocês o versículo 13 e 14. Efésios 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual, o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, pergunta simples, e a resposta é tão simples quanto a pergunta. Quando você e eu somos selados com o Espírito Santo? Pergunta simples, resposta idêntica. Quando? No batismo, claro. E por que é no batismo? Por quê? É verdade. Porque o texto está dizendo isso aí. O texto aqui está dizendo isso. Em quem também vós, olha para o texto, não olha para mim, olha para o texto. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, é importante guardar algo aqui. Para Jesus e para os apóstolos, não havia essa possibilidade de crer e não ser batizado. Crer implicava em ser batizado. Jesus disse, quem crer será salvo, e daqui 6 meses, 1 ano, talvez, ou depois do curso da classe de catecúmenos, que um tanto de gente, assim como eu, fez, aí você vai ser batizado. Foi isso que Jesus disse? Não, Jesus disse, quem crer e for batizado, será salvo. Então, para Jesus e para os apóstolos, crer implicava no quê? Crer e ser batizado, ponto. E tendo nele também crido, obviamente, diante de todos os relatos que nós temos na Escritura, esse tendo nele também crido e ter sido batizado, porque Jesus disse isso, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Eu e você, guarda bem isso, vai ter gente que vai dizer o contrário para você, ou pode estar dizendo, você foi selado com o Espírito Santo no dia, e se você se converteu e se batizou de fato e de verdade, e quando eu estou falando, por favor, quando eu estou falando do dia do batismo, eu não estou falando de alguém que tomou uma decisão, porque foi influenciado pelo pai, pela mãe, pela esposa, pela mulher, pela tia, pela avó,
o pastor chegou e falou assim, quem quer ser batizado? E ela falou assim, eu também quero. Aí você se emocionou com um cântico e tal, e você foi batizado. Não estou falando disso. Estou falando de alguém que ouviu o Evangelho, essa pessoa foi convencida pelo Espírito Santo de seu pecado, de que ela seguia até aquele momento, que o governo de sua vida estava em suas mãos, era ela que mandava, que governava a sua vida, e ela foi convencida pelo Espírito Santo de que ela não podia seguir assim, que ela estava em trevas, perdida, indo para o inferno, porque governava a sua vida, e ela decide, nesse dia, entregar a vida a Jesus, entregar o governo de sua vida a Jesus. Ela não aceitou Jesus. Até essa semana aconteceu um fato curioso, eu peguei um táxi, um Uber, e o nome do taxista era Esdras. Quando apareceu no aplicativo aqui, que o Esdras ia vir me pegar, eu já fiquei assim, rapaz, esse cara é crente, antes dele chegar. Aí quando ele chegou, eu entrei, boa tarde Esdras, tudo bem, João? Isso, João, vamos até lá. Aí no caminho, no primeiro farol, eu falei assim, você é cristão? Ele disse, eu não, mas meu pai e minha mãe são. Eu falei, não, porque com esse nome aqui, né? Mas enfim, e daí começou a conversa. E o Esdras, na adolescência, se afastou, estava afastado do Evangelho, e o Senhor me deu a oportunidade de falar com ele ali. Mas uma coisa que ele me perguntou, incrível, a primeira vez que eu vejo alguém perguntar isso, ele falou, por que fala esse negócio de aceitar Jesus? Eu falei, é verdade, isso não está na Bíblia. Porque eu falei para ele sobre entregar o governo da vida a Jesus. Ele falou, rapaz, é isso mesmo, porque eu nunca entendi esse negócio de aceitar Jesus. Porque não há conversão. Porque quando você fala de aceitar Jesus, está dizendo assim, coitado de Jesus, né? Ele está lá fora com frio, deixa ele entrar. Pois é exatamente o contrário, quem está lá fora com frio, perdido, moribundo, indo para o inferno, é eu e você. E Jesus, por muita misericórdia, por muita graça, o dia que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, nesse dia que nós entregamos a vida a Jesus, nós voltamos, porque quem tinha saído éramos nós, não era ele? Era eu que tinha que voltar e não ele, quem estava fora era eu e você. Então não combina dizer, eu aceitei Jesus, não diga isso, pelo simples fato que não está na Bíblia. No dia que você e eu nos convertemos, nós fomos selados com o Espírito Santo. Amém? O João falou que eu fui selado com o Espírito Santo no dia que eu me converti, está certo? Quem falou? O apóstolo Paulo está falando aqui. É a Bíblia quem diz. E ele diz mais alguma coisa aqui. Ele diz, eu fui selado nesse dia com o Espírito Santo, e ele diz algo aqui que é incrível. E uma coisa para nós pensarmos, ele diz, o qual... Ele, o Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor de sua glória. Irmãos, o que é penhor? Garantia. Espero que os que responderam rapidamente não estejam endividados. Porque quem está endividado sabe muito bem o que é penhor. Pelo menos alguns, né? Não, eu sei que vocês não estão. Não estão não. Muito bem. Penhor é algo que você dá em garantia. Você tem uma dívida. Me ajuda aí os universitários aí, se é isso mesmo, não é? Você tem uma dívida. E você dá algo como penhor, pode ser normalmente uma propriedade, né? Você dá como penhor. O texto está dizendo que o Espírito Santo, é isso mesmo? Olha para o texto, não olha para mim. O qual é o penhor da nossa herança. Quem é esse o qual? Quem é? Quem é o penhor da nossa herança? O Espírito Santo. Ele, Jesus, irmãos, Jesus nos deu do seu Espírito, e foi Jesus quem nos deu do seu Espírito. E Jesus falou, se eu não for, ele não virá. Quando eu for, ele virá. Eu vou e enviarei. E nós vamos ler esse texto, nós vamos ler novamente esse texto. Ele é o penhor da nossa herança, irmão. Você sabe qual é a garantia? Para não ter dúvida, para não ficar dúvida. Eu vou ficar aqui.
para não ter dúvida de que você vai passar a eternidade com Jesus, para que não reste dúvida, o Senhor deu para mim e para você, Ayrton, o Espírito dele. Toda vez que você orando, e o Espírito, a Escritura fala em Romanos 8, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus hoje, não é porque eu fiz uma boa ação. Eu sei que eu sou filho de Deus hoje porque eu entreguei o governo de minha vida a Cristo, eu fui batizado em Cristo, eu fui revestido de Cristo, e detalhe, só depois a gente pensa um pouco mais nisso. E no dia que eu fui revestido de Cristo, obviamente, eu fui revestido do Espírito Santo, porque não pode alguém, no dia do batismo, ser revestido de Cristo e não ser revestido do Espírito Santo. Pode ou não? É possível alguém no dia do batismo Você crê que no dia do batismo alguém é revestido de Cristo? Sim ou não? E por que você crê nisso? Porque a Bíblia diz isso. Ora, está escrito, alguém já repetiu esse texto aqui hoje, Gálatas 3:27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E fica subentendido que eu vou ser revestido do Espírito Santo depois. Não. O Espírito Santo e Jesus, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Se eu me revisto dele, eu me revisto do Espírito Santo, claro. E é assim e não é diferente. Ele é o penhor. Você sabe qual é a certeza, Suzana? Rosana? Suzana. Você sabe qual é a certeza, Suzana? Que nós vamos passar a eternidade com Jesus? O Espírito Santo está em você. Não tenha dúvida disso. Ele é a garantia que nós estamos esperando o dia. E ele diz algo mais aqui, ele fala assim, ele é o penhor da nossa herança. E vai ter um dia que ele tem o acerto. Que ele vai dizer, está vendo? Eu não falei que era assim? Estou cumprindo o que eu prometi. Eu deixei um penhor aí, não deixei? Hoje eu vim resgatar ele. Hoje é o resgate. Quando vai ser o resgate? Até ao resgate de sua propriedade. Quando vai ser isso? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar. Quando o dia muito glorioso lá romper. E aos remidos desta terra, meu Jesus se incorporar. E fizer-se então chamada, lá estarei. Um hino antigo que diz isso. Nesse dia, Suzana, é o dia que Jesus vai fazer o resgate de sua propriedade. Até hoje, até esse dia, Ele deixou o Espírito Santo vivendo em nós como garantia. E no dia que a trombeta soar, que os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro, e depois os que estiverem vivos serão arrebatados, serão transformados no abrir e fechar de olhos, e vamos nos encontrar com o Senhor, onde já estarão aqueles que tinham partido, que morreram e que se encontraram com Ele primeiro. Esse é o dia, até ao resgate de sua propriedade, Ele nos deu do seu Espírito. Tem mais textos, tem uma lista de textos que fala disso, mas um outro texto é 2 Coríntios 1, 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Amém? Ele nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. 1 Pedro 1,4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Há uma herança, meus irmãos. Todo mundo gosta de herança aqui, né? Todo mundo assim, eu tenho uma herança para receber, não é? Mas não deseje a morte de ninguém por causa dessa herança. Por favor, faça isso não, viu? Espere a tua herança em paz aí. Nós temos uma herança nos aguardando, irmãos. Amém? Nós vamos entrar num tempo onde Jesus vai estabelecer o governo dele, nós vamos passar o milênio com ele.
e depois toda a eternidade. O milênio vai ser só o começo. Vai ter as bodas do Cordeiro, assim que nós formos arrebatados, e vamos nos encontrar com Ele lá. Estou falando aqui porque nós aprendemos com os irmãos que estão falando sobre o assunto. Então eu só estou repetindo para ver se vocês guardaram direitinho. Assim que formos arrebatados, e nos encontrarmos com os irmãos que já estarão lá, porque eram os que tinham morrido, porque nós não precederemos eles, eles vão subir primeiro, e depois os vivos, se for no nosso caso, né? Pode ser que a gente seja um dos mortos, né? Nós vamos nos encontrar com esses irmãos, e o texto fala que haverá as bodas do Cordeiro, a festa do casamento. Pensa, aleluia, essa é a nossa herança, irmãos, e depois, feito tudo, 1000 anos com Jesus, isso é só o começo. Eu não sei por que o Senhor fala, a nossa mente, o Senhor estabelece números para entender a nossa, como o Senhor sabe que nós somos limitados, Ele fala em tempos, não é? Mas será a eternidade, aqueles 1000 anos, é só para você ter uma ideia de quanto tempo nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Ele, e qual é a garantia que isso é verdade, que isso vai acontecer? O Espírito Santo está em você. Foi te dado como penhor, como garantia de que Ele vai cumprir a sua promessa. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 16 e 17. Quando é que eu fui selado com o Espírito Santo mesmo? Já esqueci. No batismo você foi selado com o Espírito Santo. Seguimos falando, e Ele é o penhor. Romanos 8, versículo 16 e 17, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos. Você está sofrendo por causa de Jesus aqui hoje? Você sofre? Nós não, mas tem um bocado de irmão por aí, pelo mundo afora, que está sofrendo, e pensa em sofrimento, viu? Mas aguarda aí, a nossa hora vai chegar também. Então, aproveita quando você está com a liberdade aí, aproveita para se preparar, porque a chapa vai esquentar. Ou você imagina que nós vamos ficar nessa mordomia até a volta de Jesus. Olha o dedinho, ó. Não. Olha para a Escritura, nos aguarda tribulações, dificuldades, e nos aguarda também, logo depois, glória. Também com Ele seremos glorificados. Você pode imaginar uma criação que estava destinada ao inferno, e isso mesmo, você e eu, destinada ao inferno. Hoje, nós somos habitação de Deus, somos templo do Espírito Santo. Jesus nos deu como penhor o seu Espírito, nos selou com o seu Espírito, para garantir para você que você vai viver eternidade com Ele. E essa coisa de ser selado com o Espírito Santo, de o Espírito Santo estar em nós, isso de modo geral, às vezes há uma confusão no meio da igreja. E eu queria hoje aqui, enquanto nós lemos a Escritura, responder algumas perguntas. A primeira nós já respondemos, que é a pergunta, quando somos selados com o Espírito Santo? Mas tem umas outras perguntas que surgem no meio da igreja, que ao longo dos anos, apesar de a gente ter sido catequizado nesse tema, mas é tanto vento de doutrina, tanta confusão no meio da igreja, que em algum momento, eu não sei em que medida, nós podemos ter sido influenciados por esses ensinos e começar a dar crédito em coisas que Jesus nunca disse e que os apóstolos nunca disseram, e nós passamos a crer. Por quê? Porque tem uma turma por aí falando, e em alguma medida nós podemos ser influenciados. Uma outra pergunta que a Escritura vai nos ajudar a responder: quando nós recebemos o Espírito Santo? Quando somos batizados no Espírito Santo? A manifestação do Espírito Santo, a manifestação de dons, é uma prova de que nós recebemos o Espírito Santo? Nós vamos ver a Escritura. Seguimos. E falando em quando nós recebemos o Espírito Santo e como é isso, olha a situação de Atos capítulo 19. Atos 19, nós não vamos ler o capítulo todo, nós vamos ler o versículo 2, nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Para aí, presta atenção agora. Lembra
que em Atos está acontecendo algo. Há um contexto em Atos. O início de Atos, o que os irmãos estão fazendo? Lembra? No início do livro de Atos, primeiro capítulo ali, o que os irmãos estão fazendo? Os irmãos estão aguardando a vinda do Espírito Santo, que se cumpra a palavra que Jesus disse. Se eu não for, ele não virá. Eu vou enviar para vocês. Então, Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os irmãos estão ali esperando. Esse é o contexto de Atos, pelo menos até o capítulo 2. O Espírito Santo não tinha vindo. Hoje, você e eu, nós estamos aqui esperando o Espírito Santo? Não, pode ter alguém esperando o Espírito Santo, sim, alguém que não foi batizado ainda. Alguém que está sendo evangelizado. Essa pessoa está esperando que o Espírito Santo venha viver nela. E quando é que ele vai passar a viver nela? No dia que ela for batizada. Ponto. Atos 19, esse é o contexto. Só que aqui, em Atos 19, o Espírito Santo, o que tinha acontecido? Ele já tinha vindo. Já tinha vindo, mas ainda tinha gente que desconhecia isso, não sabia disso. E aqui Paulo encontra alguns assim. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Por que Paulo faz essa pergunta? Por quê? Sim, por causa da necessidade de que eles tivessem o Espírito Santo, mas ainda é mais simples, Adalto. Sabe por que ele faz essa pergunta? Porque para ele, o recebimento do Espírito se dava no dia que ele se converteu, no dia que ele se batizou. Por isso ele faz essa pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Porque era o óbvio, era o esperado, era o que Jesus disse, era o que eles estavam agora como apóstolos ensinando à igreja. A igreja se espalha pelo mundo gentil, e os apóstolos estão indo ensinar, e essa é uma situação que eles encontram. Olha a resposta deles: ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Nem isso eles sabiam. Eu vou dizer que tem muita gente hoje que nem convertida que está melhor que essa gente aqui. Porque tem gente que não é convertida ainda, mas quando você fala do Espírito Santo, ele sabe que o Espírito Santo existe. Ele não quer nada com o Espírito Santo, mas ele sabe que o Espírito Santo existe. Ele não crê nessas coisas, mas ele sabe que há o Espírito de Deus, que Deus tem o seu Espírito. Ele sabe que há o Pai, o Filho e o Espírito. Ele não sabe nem explicar, mas ele sabe que os três são um. E graças a Deus, nós também não sabemos explicar, viu, irmãos? Não é só eles não, nós também não sabemos. Nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E ele segue: em que vocês foram batizados então? Ele diz: ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E por que veio sobre eles o Espírito Santo? Porque eles não sabiam nem que existia o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo nesse dia, no dia que creram e foram batizados, e manifestaram um dom do Espírito Santo aqui. Aqui cabe não é o tema aqui, mas eu quero dizer algo aqui. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Irmãos, espera aí, foi isso que os apóstolos fizeram? Eu te batizo em nome de Jesus? Você sabe que de todos os ventos de doutrina que surgem no meio da igreja de quando em quando, esse é um deles, antigo. Há pouco tempo foi ressuscitado, e gente deu crédito a isso. Pensa numa coisa, Jesus está dando as últimas orientações aos discípulos, Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, ele está para ir aos céus, é as últimas orientações. Será que ele vai dizer alguma coisa importante? Aí ele diz para os discípulos: vão, façam discípulos de todas as nações, e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você acha que os apóstolos, depois de terem ouvido isso, saíram e falaram assim: não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demora muito isso.
Não, vamos economizar. Vamos batizar em nome de Jesus, pronto. Afinal de contas, o Pai, o Filho e o Espírito é um só. Podemos fazer assim? Irmãos, queridos, eu estou dizendo isso porque é impressionante, às vezes no meio da igreja dá principalmente quem tem o Windows sabe muito bem do que eu estou falando. Quem usa o sistema operacional Windows sabe do que eu estou falando. Tem hora às vezes que trava. E aí você tem que reiniciar. Só funciona se você der Ctrl Alt Del. Tem que reiniciar a máquina. Às vezes a igreja ouve uma bobagem e o cérebro trava. Ele esquece do que a Bíblia diz. E ele dá crédito à bobagem que ouviu. E não quer nem saber se está na Bíblia ou não. Se foi um ambiente de emoção, se tinha nego sapateando, sei lá o quê, ou dando glória a Deus e aleluia, e em seguida falou uma bobagem, ele acredita. Irmãos, quem foi que disse que o batismo tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quem falou? Será que ele tem autoridade? Toda a autoridade. Obviamente, não é possível que os apóstolos aqui, nesse caso, batizaram a pessoa, eu te batizo em nome de Jesus. Irmãos, como podemos compreender esse texto à luz de Mateus 28? Só tem um jeito de compreender. Irmãos, tudo que nós fazemos é em nome de Jesus. Você ora em nome de Jesus. Você não termina de orar e fala assim, Senhor, quem está orando aqui sou eu. Em meu nome aí eu oro. Isso é uma blasfêmia. Cuidado para você não cair duro depois de fazer uma oração dessa. Ser fulminado. Quando você ora em nome de Jesus. Quando você prega, irmão, vamos lá na casa de alguém, eu vou lá pregar o evangelho para ele. Você está indo lá em nome de Jesus, porque você não vai pregar o evangelho para alguém em seu nome. Eu estou indo lá porque eu tenho umas notícias boas para contar para aquela pessoa, algumas coisas que eu estou fazendo. Não, você vai lá falar de Jesus, do que Jesus fez e está fazendo, da obra de Jesus. Você vai lá em nome de Jesus. Ou seja, você ora por alguém, você vai orar por um enfermo, nós oramos por 2 enfermos aqui hoje, e oramos em nome de Jesus, porque a autoridade, o Hélio disse isso orando, a autoridade está no nome de Jesus. Ele disse em meu nome. Em meu nome. Quando você expulsa demônio, não precisa impor a mão em demônio não, hein? Cuida aí. E nem ungir com óleo, não faça isso. Demônio você fala assim, sai dele e acabou, ponto final. Você faz em nome de Jesus. E o batismo? Não, o batismo não. O batismo nós não fazemos em nome de Jesus, não é claro? Então, irmãos, como é que se entende esse texto? Em nome de Jesus, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro, eles iam mudar o que Jesus falou, foi Jesus quem disse. Foi Jesus quem disse, meu irmão, não importa quem diga a você. Ah não, o batismo é em nome de Jesus. Mateus 28 é um símbolo, acredite se quiser. Estão dizendo essa bobagem por aí, de que o batismo é em nome de Jesus, e estão dizendo que Mateus 28, 18 a 20 é um símbolo. Não sei de onde tiraram, porque o texto é explícito. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. É claro, porque aqui eles nem conheciam o Espírito Santo. Então, Paulo entende que no dia do batismo deles, eles receberam o Espírito Santo e foi isso que aconteceu, certo? Então, quando eu recebo o Espírito Santo? No dia do batismo, por favor. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo habita em nós, aguardando o dia da redenção. Sabe quando vai ser o dia da redenção? O dia que a trombeta soar. Esse vai ser o dia da redenção. Aleluia. Nós vamos embora daqui, graças a Deus. Amém, amados? Eu fui selado com o Espírito Santo no dia do batismo. Eu recebi o Espírito Santo no dia do batismo. Amém? Vamos ler um texto aqui, Lucas 3,16.
Lucas, capítulo 3, versículo 16. Disse João a todos. Esse texto se repete em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele, não eu, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E é isso mesmo. Aleluia. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Quem é que batiza com o Espírito Santo? Jesus. Você se converteu? Você foi batizado? Jesus, o Espírito Santo está aí em você? O que João Batista está fazendo aqui, João Batista está profetizando. Ele está profetizando que dia? Dia do nosso batismo. Está certo, não está errado, mas tem alguma coisa aí. Ele está profetizando que dia aqui, João Batista? Você tem que falar alto, Jaque. O Pentecostes, é o Pentecostes você falou. Eu li. Eu estou ficando bom em leitura labial. A Jaque falou. Mas sem convicção nenhuma, né, Jaque? João tá profetizando o Pentecostes. O dia que o Espírito Santo viria. E que Jesus enviaria o Espírito Santo. Que ele disse que, quem é que ia enviar o Espírito Santo? Ele. Vamos continuar lendo. Lucas capítulo 24. Aqui nós vimos João Batista falando. Lucas 24, 49. Você sabe que às vezes, brincando assim com a Jaque aqui, né? Às vezes os irmãos ficam... Você sabe que às vezes, eu acredito que não é o caso da Jaque, acredito mesmo. Mas às vezes são tantas vozes que a gente tem ouvido, e às vezes a gente acha que, não estou sendo influenciado não. Isso não me influencia. Mas esse assunto, o Espírito Santo, pensa um assunto que tem confusão no meio da igreja. Sabe por quê? Por causa das muitas vozes. E essas vozes têm o poder de nos tirar os olhos da Bíblia e nos fazer olhar para o que as pessoas estão falando. Precisamos voltar para a Bíblia. Lucas 24, 49. Jesus está falando. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Ponto. Permaneçam na cidade. Por que em Atos capítulo 1 lá eles estavam esperando? Eles estavam fazendo o que Jesus mandou, esperando. Atos capítulo 1, vamos ler esse texto de Atos. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E comendo com eles, Lucas está falando, o autor de Atos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quando é que os irmãos foram batizados no Espírito Santo? E aí? Nesse Pentecostes, Atos capítulo 2. Ele está profetizando esse dia. Nesse dia, o Espírito Santo, lembra que aqueles 120 que estavam esperando, eles não tinham o Espírito Santo. Não, eles não tinham. Ele não tinha vindo ainda. Nesse dia, eles receberam o Espírito Santo. E quem estava lá e viu, e Pedro começa a explicar o que aconteceu, e Pedro passa a pregar para eles. Você pega Atos capítulo 2 e vai lendo, e você lê Atos capítulo 2, Pedro começa a contar a história, desde o Gênesis, desde a promessa do envio de Jesus. Ele termina dizendo, vós, porém, o crucificastes.
Depois de ouvirem isso, lá no capítulo, no versículo 38 de Atos 2, no 37, eles dizem: que faremos, irmãos? E Pedro diz: aceite Jesus e venha como está. Não foi isso que eles disseram. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, em nome de Jesus, e é em nome de Jesus, para a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Tudo junto aí. Vocês vão receber tudo. Está tudo aí. O Espírito Santo habita em você? Se você se converteu, o Espírito Santo habita em você. Você tem que responder essa pergunta: eu sou convertido mesmo? Essa pergunta você tem que responder. Se você se converteu, fez isso sinceramente, de fato, de verdade, não foi por causa da tia, da avó, da mãe, do marido, do filho, foi por causa de Jesus, o Espírito Santo habita aí. E se o Espírito Santo habita aí, de quem são os dons? Quem é o dono dos dons? O Espírito Santo, claro. É Ele que é o dono dos dons. É Ele que nos faz manifestar dons. Os dons são dele. Aonde está o Espírito Santo? Em nós. Pode alguém receber o Espírito Santo e não ter os dons, se o dono dos dons está aí dentro? Irmãos, alguém que se converte, ele recebe Cristo. Alguém que se converte e saiu da água ali, já deu tempo para ele mostrar os frutos que são provenientes da vida de Cristo em nós? É uma questão de tempo, vão se passar os dias. Sabe aquela brincadeira que nós fazemos entre nós? E nós vamos aprendendo cada vez mais que isso é verdade, hein? Quando alguém se converte, a gente diz assim: olha, não faz festa agora não. Melhor não. Guarda os rojões aí. Depois, quando começar, você vê o cara confessando o pecado, restituindo com mulher, com marido, com pai, com mãe, com filho, com vizinho, com parente, arrumando, pondo a vida dele em ordem, você fala assim: rapaz, agora, eu não conheço o coração dele, não está escrito na testa de ninguém, eu sou salvo, eu sou a habitação do Deus Altíssimo, mas pelos frutos, aliás, Jesus disse que pelos frutos, os conhecereis. Eu não sei o que vai na tua vida, eu não sei se você é servo de Deus, de fato e de verdade, mas à medida que eu convivo com você e você comigo, eu vou vendo os frutos que são provenientes da vida de Cristo em você, eu começo a ter certeza: rapaz, esse cara é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, o Espírito Santo está aí, os frutos virão. Irmãos, alguém que se batizou, no dia do batismo, ela é selada com o Espírito Santo. Hoje, nós estamos numa situação que nós não estamos esperando o Espírito Santo, exceto se alguém não se converteu ainda. Alguém que se converte, é convencida pelo Espírito Santo e é batizada, nesse dia ela é selada com o Espírito Santo. Ela recebe o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo, ela recebe dons. Mas ela não manifestou. Aguarde. Espera aí. Ela pode manifestar no dia que se converteu, ao sair das águas, mas que se o Espírito Santo está ali, é inevitável. Ela vai manifestar dons. Assim como ela vai manifestar os frutos que são provenientes da vida de Cristo nela, ela vai manifestar os dons do Espírito, se o Espírito está nela, não tem como. Não é o fato de você ficar ali, vamos, fala, abre a boca, fala. Irmãos, eu fiz isso aqui agora e cocei a cabeça, porque nós já fizemos isso. Eu já fiz isso. Você não vê os apóstolos fazendo isso em momento algum. Você não vê. Nós precisamos tirar esse mau hábito que nós criamos. Eu estava num retiro de carnaval esse ano.
E no período da tarde, num dos dias, algumas pessoas iam ser batizadas. E eu pus à prova isso, eu fiz de propósito. Nós fomos, depois que aquelas pessoas saíram das águas, nós fomos orar por eles. Fomos orar por eles. E eu orei, e eu disse àquelas pessoas, eu falei assim, olha, vocês fiquem tranquilos. Se vocês realmente fizerem isso com sinceridade, vocês receberam hoje aqui o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vocês. Vocês foram selados com o Espírito Santo. Ele está em vocês. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos orar por vocês aqui agora. E é provável, é possível que vocês manifestem dons aqui, porque o Espírito Santo está aí dentro de vocês. Mas se vocês não manifestarem hoje, fiquem tranquilos. Vocês vão manifestar amanhã. Vão manifestar semana que vem. Mas vocês vão manifestar. Não tem como. E eu fiz de propósito isso. No mesmo dia, na fila do almoço, estavam os irmãos pegando a fila para almoçar. E alguém, um querido irmão, influenciado por essas vozes, ele disse assim, você viu lá? Batizaram. Se eu tivesse ali, e a minha equipe, esses caras tinham manifestado o dom. Bom, e quem estava na frente deles? A esposa de um dos pastores. Ela estava, e graças a Deus, como uma santa que é, ela ficou quietinha ali na fila, mas almoçou, saiu dali e foi falar com o maridão, né? Falei assim, olha, vocês resolvam isso aí, porque o rapaz falou isso. Nós chamamos ele, os irmãos, eu chamei, aí os pastores vieram falar comigo. Eu falei assim, chama ele, conversa com ele, né? E diga para ele assim, rapaz, quem é você? Eu não sabia, rapaz, que o Espírito Santo para manifestar dom precisa de você. Rapaz, você está com a moral que... Imagina que o Espírito Santo precisa de você. Eu fico pensando, quem pôs as mãos sobre Cornélio para ele falar em línguas? Vocês lembram quem pôs as mãos sobre Cornélio? Vocês não lembram porque ninguém... Ainda bem que vocês não lembram. Ninguém pôs a mão sobre Cornélio. Aliás, Cornélio nem batizado na água era. Não tinha sido nem batizado. O Espírito Santo veio e manifestou dons. E por quê? Porque Deus é Deus, e como diz o Mário, e vice-versa. Deus é Deus, Ele faz o que quer, quando quer e como quer. Obviamente esse menino foi corrigido, foi repreendido, mas ele é vítima. Ele é vítima desses falsos ensinos. Obviamente vítima, aspas, né? Porque se deixou seduzir por esse tipo de coisa. Vítima, mas não indesculpável. E já estava dando trabalho para os pastores das cidades onde ele era. E os irmãos disseram, rapaz, procura teus pastores lá, arruma a tua vida lá, cara. Como é que você diz uma coisa dessa? O Espírito Santo precisa de você, então, para manifestar os dons. Não é? Irmãos, João 14, 17. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e estará em vós. João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse que do interior das pessoas fluiriam rios de água viva. Ele disse que isto ia acontecer. Quando? Com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. No dia que o Espírito Santo veio, foi derramado sobre a igreja. Esses irmãos manifestaram dons, foram cheios do Espírito Santo, e isso foi em Atos. Irmãos, o Espírito Santo já veio. Toda pessoa que hoje, em 2018, ao ouvir o Evangelho, convencida pelo Espírito Santo de seus pecados e colocada em Cristo por meio do batismo, no dia do batismo, ela é selada com o Espírito Santo, ela recebe o Espírito Santo, ela é batizada no Espírito Santo, e rios de água viva
fluirão dela. Ponto. E quem disse isso? Foi Jesus quem disse. João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um Espírito. Quando é que eu passei a beber desse Espírito, a ser alimentado por esse Espírito? No dia que eu me batizei, no dia que eu me converti, no dia que eu fui cheio de Cristo. Não tem como você ser cheio de Cristo e não ser cheio do Espírito Santo. Você foi revestido de Cristo, você foi revestido do Espírito Santo. Mas João, ele acabou de sair da água, nós não estamos vendo isso ainda. Aguarda. Se o Espírito Santo está aí, por que alguns entre nós, e você já viu isso lamentavelmente, você e eu já vimos, por que alguns dizem que se converteram entre nós, são batizados, passam um tempo, vão-se embora. Alguns são batizados, e aí, existem situações que Deus permite sobre a vida dessas pessoas, e essas pessoas falam, acho que eu não estava pronto não era isso que eu queria. Irmãos, esses dias meu coração se encheu de temor, com aquele texto de Mateus capítulo 7, quando Jesus fala assim, estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que se acertam com ela. Eu disse isso por quê? Porque o filho de uma irmã entre nós, que estava afastado, deu sinais de que queria voltar. Algumas vezes ele fez isso. E nessa última vez não foi diferente. O Luiz esteve lá e foi falar com ele. Foi repassar o evangelho com ele. E no meio da conversa ele disse, eu não estou pronto. Sabe por quê? Porque não se acerta com a porta. E eu me enchi de temor, não foi por causa dele não. Foi por causa de mim. Por causa de você. Eu me converti aos 18 anos, estou com 57. E eu continuo precisando me acertar com a porta. Deus vai continuar permitindo coisas da minha vida, que vão me dizer, que vão me confrontar com a porta. Como é que está a porta na tua vida? Então, quando alguém se converte, ele saiu da água. É claro que nós não vemos os frutos de Cristo na vida dele. Mas o tempo vai vir, e eles serão visíveis, não vai ter como esconder. Vai ser notório se essa pessoa realmente se converteu ou não, se ele se acertou com a porta ou não. E sabe o que é essa palavra acertar? Interessante, é só Mateus que usa essa palavra. Essa palavra acertar, ela traz a ideia de algo que você procura, e um dia você encontra, e você diz, era isso que eu queria, era exatamente isso que eu estava procurando. As irmãs sabem bem do que eu estou falando, sabe aquele sapato? Aquele sapato, que você não tem aquela cor e tal, aí você procura, o vendedor vai na loja, desce a loja todinha para você, 50 caixas, aquela confusão no meio da loja, aí você fala, não era bem isso que eu queria, e o pobre do vendedor tem que voltar com as 50 caixas para o estoque, porque não era bem, mas quando você encontra, você fala, era isso que eu estava procurando, esse detalhe, Tem alguns homens que são assim também, eu não, mas tem alguns que são. Se acertam com a porta, irmãos, as evidências, os frutos virão. Sim, esse já é um fruto, está obedecendo.
E ele seguirá, e essa obediência seguirá sendo colocada à prova. Amém? Vamos continuar lendo a Escritura para oxigenar nossas ideias. Tito, capítulo 3. Olha a expressão que Tito... Olha a expressão aqui, que Paulo fala com Tito aqui. Quando, Tito capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Peraí. Como é que é? Quem me lavou? Não foi o sangue de Jesus? Foi o sangue de Jesus? Ou foi o Espírito Santo que me lavou? Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós, numa medidazinha modesta. Que Ele derramou como? Ricamente, por meio de Jesus Cristo, porque obviamente foi Ele que prometeu e Ele que enviou o Espírito, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. No dia do seu batismo, você é selado com o Espírito Santo, você é batizado no Espírito Santo, você é revestido do Espírito Santo, e nesse dia você se torna herdeiro. Você é herdeiro. E por que você é herdeiro? Porque o Espírito de Deus, qual é a prova que você é herdeiro? O Espírito de Deus habita em você. E o Espírito Santo te lava, te regenera. Amém? Ele faz isso. Quando somos batizados, somos selados com o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, recebemos os dons do Espírito Santo. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando ele recebe o dom do Espírito Santo? 1 ano depois. No dia que ele se batiza. Pedro não está dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, espera alguns meses, e o dom do Espírito Santo virá. Não! Você vai receber o dom do Espírito Santo. A questão é, sabe qual é a questão aqui? Nós valorizamos alguns dons, nós, não é a igreja evangélica, nós fomos bombardeados por esse negócio. Nós só valorizamos dons que nós vemos. Se a gente não viu um dom, a gente fala assim: não, essa pessoa não foi batizada do Espírito Santo, não manifestou nenhum dom. Como é que você sabe? Eu pergunto, irmãos, como é que você discerne o dom de palavra de conhecimento? Que alguém recebeu esse dom ou não, o dom de palavra de conhecimento. Como é que você discerne a manifestação desse dom? O dom de língua nós já sabemos. O cara é batizado, pronto, já não tem dúvida, recebeu. O dom de cura, todo mundo vê. Agora, como você percebe a manifestação do dom de palavra de sabedoria? Como é que você percebe a manifestação do dom de discernimento de espírito? Ah, mas o falar em línguas o quê? O falar em línguas, meu irmão, é um dom, como palavra de conhecimento é, como palavra de sabedoria é, como presidir é, como servir os pobres é. É o mesmo dom. Eu pergunto, qual era um dos problemas da igreja de Corinto? Era a confusão com os dons. Porque eles valorizavam os dons em detrimento de outros. E eu pergunto, irmãos, vem cá, vem. Nós não fazemos a mesma coisa? Se o caba não falar em línguas, você, não, ele não foi batizado do Espírito Santo, não manifestou o dom. Que dom? O de línguas? É claro que na maioria das vezes que nós olhamos em Atos, foi o dom que apareceu,
Mas os mesmos apóstolos escrevendo depois, você pega Coríntios capítulo 12, Coríntios 14, tem uma lista de dons, Romanos 12, fala de dons. Eu pergunto, a lista de dons é grande, o dom de línguas está aí no meio, o dom de cura está aí no meio. Agora, entende, irmãos? Alguém foi batizado, saiu das águas, é claro que nós vamos impor as mãos e orar. E dizer para ele, olha, nós vamos orar por você. Mas nós queremos que você saiba que o Espírito Santo vive em você. Se você fez isso de forma sincera, e nós vamos saber disso daqui a um tempo, porque os frutos virão, assim como os frutos da vida de Cristo virão sobre a tua vida, e que vão mostrar que você é um discípulo de Jesus, os dons do Espírito Santo também virão sobre a tua vida. E nós vamos orar por você aqui. É possível que ele se manifeste aqui hoje. Mas se ele não se manifestar hoje, vai se manifestar amanhã. Se não se manifestar amanhã, vai se manifestar semana que vem. Mas vai manifestar. É assim que nós temos que orar. E não ficar ali, fala, sai, vai. Pô, para. Abre a boca, fecha. Eu estou dizendo isso, irmãos, eu fiz isso. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Amém? Você foi revestido de Cristo? Se você foi revestido de Cristo, se você foi revestido de Cristo no dia do batismo, eu creio que você foi, saiba que você também foi revestido do Espírito Santo. Sabia disso? Irmãos, mais alguns textos aqui, para a gente limpar nossa mente de uma vez. Se habita em vós, Romanos 8:11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Irmão, nenhum de nós vai conseguir ficar parecido com Jesus sem o Espírito Santo. Não tem como. O Edivaldo, dentre as palavras de Deus, o que o Edivaldo e o William compartilharam aqui, mas o Edivaldo mencionou algo assim bem rapidinho, ele não se ateve muito, mas essa coisa assim, irmãos, não tem como, e eu não vou me assemelhar mais a Jesus sem vocês, porque o Espírito de Deus está em vocês. Eu preciso dessa vida de Cristo que está em vocês. Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. O que nós esperamos depois? Que ele foi selado com o Espírito Santo, foi revestido do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo. O que é que nós esperamos? O que se espera? Que ele seja guiado pelo Espírito Santo. O que nós estamos nessa caminhada aí, irmãos, até o dia do resgate do penhor, vai ter um dia que o Senhor vai vir resgatar o penhor que ele deu, o Espírito Santo. Nós vamos viver com ele para sempre. Nós vamos vê-lo como ele é. Pensa, Suzana, nós vamos ver Jesus como ele é, Suzana. Vai ser tremendo, não é? Glória a Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim, 1 Coríntios 2,12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Como é que eu posso, Edivaldo falou isso aqui também, como é que eu posso conhecer o que por Deus me foi dado gratuitamente? Por causa do Espírito Santo que habita em mim. O que nós conhecemos de Jesus, e eu me uno ao Edivaldo aqui, o pouco que eu conheço de Jesus, eu só conheço porque o Espírito Santo me revelou. E não vai ser diferente daqui para o fim da nossa vida.
Tudo que nós viermos a conhecer de Jesus, nós vamos conhecer por causa do Espírito Santo que habita em nós. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Ele nos ensinará todas as coisas. Você está aprendendo? Está aprendendo um tanto de coisa? Saiba que não são seus pastores que estão fazendo isso. Não é o líder da igreja na casa, não é o seu discipulador. É o Espírito Santo. É verdade. E, irmãos, outra bobagem que entrou. Escuta. A igreja não precisa de pastores. A igreja tem que ser governada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo quer governar a igreja. Eu pergunto, é tanta bobagem que a turma escuta, né? E dá crédito. Se o Espírito Santo quisesse governar a igreja, sem os homens que ele estabeleceu, ele não poderia fazer isso? Sim ou não? Por que o Espírito Santo concedeu uns para serem apóstolos, profetas, pastores, mestres? Por que será que o Espírito Santo fez isso? Porque ele quis. Claro. Se ele quisesse governar a igreja, ela já não é dele? Ele não precisava compartilhar comigo isso. Irmãos, deixa disso. Ele nos fará lembrar. Ele vai usar irmãos, vai usar irmãs, para falar comigo e com você. Mas quem está ensinando é o Espírito Santo, de modo que nenhum de nós deve dizer assim, rapaz, você viu o que eu falei? Foi o Espírito Santo. Se você falar uma bobagem dessa, é a prova de que não foi o Espírito Santo que falou, foi você. Bandido. Aqui. Gálatas 5,16. Não, antes disso, João 16, 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Você sabe, Deus tem usado Gilberto, o Zé, o Marcos, os irmãos que têm falado sobre a vinda de Jesus, não é? E tem sido uma bênção para a igreja no Brasil. Agora, quem está usando esses irmãos para anunciar as coisas que hão de vir? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Irmãos, você quer saber se o Espírito Santo está numa reunião? Você quer a prova que o Espírito Santo está na reunião? Jesus é o centro. Só se fala de Jesus. O tempo todo. E quem faz isso? O Espírito Santo. Qual é a prova de que não foi Deus que usou esse menino para falar isso? Porque ele falou dele. Se eu tivesse ali, e a minha equipe, tem ele e a equipe dele, né? Aquelas pessoas manifestariam o dom do Espírito Santo. Uau! Essa é a prova que o Espírito Santo não estava aí. Porque o Espírito Santo glorifica Jesus. O Espírito Santo nos faz lembrar o que Jesus disse. O Espírito Santo faz Jesus crescer em mim. Esse cântico que nós cantamos, Beto, às vezes eu chego à conclusão, Beto, que tem uns irmãos que fazem uns cânticos que parece que é para a gente não cantar. Como é que você canta? Que ele cresça e que eu diminua. É difícil, cara. Às vezes eu fico assim, tem uns irmãos que fazem um cântico que é para nós não cantarmos o cântico, que é difícil. Eu só canto como? Pela fé, assim, Senhor, o Senhor habita em mim. O Senhor conhece meu coração. E eu vou cantar esse cântico aqui, em nome de Jesus. E eu quero mesmo, Senhor, eu quero diminuir, para que o Senhor cresça. E isso serve para o Espírito Santo também, viu? Ele cresça e a gente diminua. Amém? Digo, porém, Gálatas 5,16, andai no Espírito e jamais
satisfareis a concupiscência da carne. O que nós esperamos depois de alguém que foi batizado em Cristo, se revestiu de Cristo, do Espírito Santo, foi selado com o Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo e junto com o Espírito Santo os dons, porque Ele é o dono dos dons. O que nós esperamos? Nós esperamos que ele ande no Espírito. E o que é andar no Espírito? Sabe o que é andar no Espírito na prática? É ser parecido com Jesus. Porque o Espírito Santo não aponta para ele aponta para Jesus. Quanto mais parecido com Jesus você e eu formos, essa é a prova que nós estamos andando no Espírito. Ande no Espírito. Ande no Espírito. Se vivemos no Espírito, Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Gálatas 6:8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, meu irmão, se você der ouvidos à voz do Espírito Santo, se você for guiado pelo Espírito Santo, se cada dia você se encher do Espírito Santo, tornando-se um homem, uma mulher cada vez mais parecido com Jesus, sabe o que você vai colher do Espírito? Do Espírito colherá vida eterna. Semeia no Espírito, queira cada dia, busque cada dia, ser um homem, ser uma mulher mais parecido com Jesus. Deixe o Espírito Santo te guiar por esse caminho, e é por esse caminho que Ele vai te guiar. Você quer saber que não é o Espírito Santo? Você fala com alguém, rapaz, perdoa teu irmão. Você quer saber que alguém está sendo guiado pelo Espírito Santo, está ouvindo a voz do Espírito Santo? Você acaba de dizer isso, ele fala, irmão, me perdoa, por favor, eu quero isso mesmo, ora por mim, eu quero ser parecido com Jesus. O Espírito Santo está aí. Está tudo no lugar, nada saiu fora do lugar. Agora, você quer saber que o Espírito Santo não está ali? Você fala isso, ele fala assim, espera um pouco, eu vou orar. Mas é a prova cabal que o Espírito Santo não está ali. Olha, irmãos, e eu vou te dizer, o Espírito Santo, você não precisa fazer propaganda dele. Essa turma, por favor, me perdoe, eu digo isso, irmão, com tristeza e com temor. Essa turma que vive falando do Espírito Santo, porque o Espírito Santo isso, porque o Espírito Santo me falou isso, porque o Espírito Santo... Ó, meu irmão, quem é guiado pelo Espírito Santo não precisa fazer propaganda. Os frutos falam por si só. Essa turma que fala muito do Espírito Santo, na hora que Deus quer pegar essa turma na curva, pensa numa turma que dá trabalho. É um tal de vou orar, é um tal de se, eu não sei, talvez, quem sabe, todavia... Nós olhamos para o Cordeiro de Deus, e o texto fala que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Pensa só um pouquinho nesse texto. Jesus é Deus. Ele é Deus feito carne, 33 anos aqui. E ele tem que se sujeitar, dentre as coisas às quais ele se sujeitou, ele teve que se sujeitar a aprender. E pensa Jesus sentadinho assim, e a mãe dele falando com ele, Jesus, não faz assim, é assim, Jesus, é assim, assim, assim. E Jesus, o pai falando com ele, e ele se sujeitar a aprender, sendo Deus. E eu e você somos bem menos que isso, né? Bem menos, e nós temos assim, eu vou orar sobre o assunto. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Você se converteu? Você entregou tua vida a Jesus? Eu não estou perguntando se você é perfeito, porque eu também não sou. Eu estou perguntando se você se converteu. Quem manda na tua vida é Jesus. No dia que você foi batizado,
você se tornou propriedade de Deus. Você não era povo, agora você é povo de Deus. Você não tinha alcançado misericórdia, e agora você alcançou misericórdia. Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi revestido do Espírito Santo. Você foi batizada no Espírito Santo. Não está faltando nada. O que você e eu precisamos agora é deixar que o Espírito Santo nos guie. Sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E Deus vai usar os irmãos para isso. E ser cheio do Espírito Santo é ser cada vez mais parecido com Ele, com Jesus. Para onde? Ser cheio do Espírito Santo não é uma coisa mística, que tem uma fumaça que levanta, aquele ambiente místico de reteté, de lá não sei o quê. Ser cheio do Espírito Santo é a hora que Deus fala com você assim: essa maneira que você trata a tua esposa não está certo. Mulher, se sujeite a seu marido. Filho, obedeça a seu pai. Jovem, trate as irmãs e os irmãos, jovens solteiros, com pureza. Filhos, para todos nós, discípulos de Jesus, se sujeitem uns aos outros. Se sujeite ao Senhor. Você vai se tornando um homem ou uma mulher cada vez mais cheio do Espírito Santo. Amém? É nesse ambiente. Não vai ter emoção, não. Irmãos, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Mas, irmãos, eu gosto de orar ouvindo uma música. Mas algumas vezes na nossa vida não vai ter esse fundo musical. Deus vai provar eu e você sem fundo musical, sem ambiente, sem preparar ambiente. O Senhor vai nos corrigir, vai nos dirigir e vai nos levar a sermos homens e mulheres cheios dEle. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado, Senhor querido. Obrigado pelo Teu Espírito que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por ter vindo morar em nós por meio do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por nos agraciar com a Tua vida. Obrigado, Senhor, por nos agraciar com os dons. Obrigado, Senhor. Obrigado. E que eles sejam, Senhor, que eles sejam cada vez mais manifestos entre nós, os dons do Teu Espírito Santo. Cura, profecia, línguas, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Senhor, que cada vez mais na nossa vida, no nosso dia a dia, sejam manifestos esses dons, Senhor, que recebemos no dia do nosso batismo. Pai, no nome de Jesus, nos torna cada vez mais, por meio do Teu Espírito, parecidos com Teu Filho, Senhor. Que Jesus seja cada vez mais glorificado na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência. Hélio, William. Eu sei que foi um assunto longo, mas, irmãos, eu creio que, apesar de ser um assunto que nós conhecemos, mas eu temo que o passar dos anos entrou névoas, confusões sobre isso, e que precisam ser aclaradas pela palavra de Deus. Amém? Degustem isso, mastiguem isso, que o Espírito Santo nos ajude a digerir isso agora nas casas, conversando entre nós. Amém?